O que o Bitcoin tem a ver com a guerra que está sendo implementada agora? Será que nós estamos sendo feitos de massa de manobra para que o caos seja implementado? Esse é o tema desse vídeo. Eu te convido a assistir até o final para você não perder nada. É um vídeo muito riquíssimo para que você faça uma reflexão de como que às vezes cada macaco tem que estar no seu galho. Ok? Eu vou trazer um pouco da minha opinião também para quem estava pedindo. E a reflexão que eu vou trazer aqui é essa capa do The Times de 2009, que é a capa do The Times que está no bloco Gênesis do Bitcoin. Várias vezes eu trouxe essa capa aqui no canal para falar dessa manchete aqui, ó, do chanceler que estava indo para o segundo resgate aos bancos americanos, que quase teve um colapso lá em 2008 com a crise do subprime. Os bancos foram salvos lá pelo governo americano. E geralmente quando a gente mostra essa capa, nós nos debruçamos sobre esse fundamento do Bitcoin, que é ser uma alternativa ao sistema financeiro tradicional que tem as suas fragilidades. Mas o que muitas vezes a gente não repara é essa foto aqui. E esse acontecimento que estava diante dos nossos olhos o tempo todo, que eu vou aprofundar durante esse vídeo. Também quero falar sobre esse lema, sobre essa questão do Ordo ab Chaos, que é justamente a ordem que vem do caos. E eu quero que vocês reparem esse número aqui, ó, 33, que é o grau mais alto dessa sociedade. 33. E aí, eu me deparei que a dívida americana agora está em 33 trilhões de dólares. Será que tem alguma semelhança com o que estamos vendo agora desta mensagem, ordem através do caos? E o momento que os Estados Unidos está vivendo, será que tem alguma relação, o que está acontecendo agora, com a mensagem e o endividamento? Pois é, pessoal. Esse é um vídeo interessante, tá? Te convido a assistir até o final, mas vamos começar aqui falando do Bitcoin e destrinchando os assuntos. A grande jogada, pessoal, não é aqui promover que o Bitcoin vai salvar o mundo, nada disso. Mas ele é uma ferramenta para diluição de poder, ok? Aqui muitas pessoas estão tacando o pau no Bitcoin, falando que o Bitcoin morreu depois que saiu essa informação aqui. Mas eu acredito que não é bem por aí. Está rolando desinformação, estão distorcendo os fatos, e eu quero deixar, antes de começar a parte da treta, eu quero deixar algumas coisas claras aqui. O Casca Grossa aqui falou o seguinte: eu sempre disse que esse papo de criptomoeda ser inconfiscável era papo de entusiasta deslumbrado. Curte criptomoeda? Tranquilo, só não viaja na maionese. Nessa segunda parte aqui, de não viajar na maionese, eu concordo com o brigadeiro. Mas tem muitas pessoas aí falando que o Bitcoin vai acabar e tudo mais, e não é bem assim, pessoal. Porque olha só, será que o Bitcoin deixou de ser inconfiscável? Vamos ler a manchete aqui. Israel confisca criptomoedas do Hamas com a ajuda da Binance. Então vamos lá, com a ajuda da Binance. Ou seja, esses Bitcoins que foram confiscados desse grupo terrorista não estavam numa carteira. O Hamas não estava com as chaves privadas. Estava numa conta da Binance, que inclusive a Binance pede para fazer o KYC. Pede para se identificar. Então, acontece que o Bitcoin ainda é inconfiscável se você utiliza dos fundamentos dele de ter o acesso às chaves privadas, de ter as chaves privadas na sua mão. O Bitcoin não fica salvo na sua carteira aqui, o Bitcoin não está aqui dentro. Tá? O Bitcoin não está aqui dentro. O Bitcoin sempre está na blockchain. Mas isso aqui é como se fosse uma chave. E quando você tem as chaves, então você tem acesso. Quando você deixa numa carteira de terceiros, quando você deixa numa corretora, por exemplo, como a Binance, aí o Bitcoin não é seu, porque as chaves para acessar ele na blockchain estão sob posse da Binance. Por isso que ele não é seu. Por isso que a gente fala que o fundamento do Bitcoin é você sempre ter as chaves privadas, você ter na sua carteira, como por exemplo numa Ledger, numa Trezor, numa Paper Wallet, enfim. Então é preciso fazer essa distinção para não gerar desinformação, ok? Aqui nós temos o paper, o white paper do Bitcoin, que fala o seguinte:
a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma forma, uma maneira de você fazer transferências de maneira P2P, de pessoa para pessoa, direto, sem um intermediário. Ou seja, quando você utiliza uma exchange, a exchange ela é uma forma facilitada de você negociar, de você transacionar em cripto, de você comprar, vender, enfim, ter acesso. Mas o ideal é que você compre nessa exchange e mande para sua carteira. Tenha as chaves privadas no seu acesso. Caso você perca essa carteira, esse pendrivezinho, por exemplo, você, se tiver as chaves privadas, que você vai criar quando for criar a sua carteira, você pode acessar, resgatar esses bitcoins tendo as chaves anotadas, tá? Então, a grande jogada aqui, pessoal, é que você não pode confundir Binance com Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele está inconfiscável ainda, desde que você utilize dos fundamentos corretamente, beleza? É interessante vocês lerem o white paper do Bitcoin, aqui vai mostrar também como funciona o sistema de mineração, as taxas, enfim. São 9 páginas apenas aqui, bem tranquilo. Aqui mostra como é que é feita a proteção, né, os ataques, enfim, como todo o sistema funciona. É muito bacana você ler. Para você que quer negociar criptomoedas, tem a BingX, o link está aqui na descrição. A BingX não exige que você faça o KYC, então você consegue negociar com mais privacidade. O link está aqui na descrição para abrir sua conta e agora você pode negociar em reais. Você pode comprar suas criptos com reais. É só você vir aqui em comprar cripto. E aí vai ter a opção aqui, ó, de você, através do real, fazer a compra das suas criptos, certo? Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vou colocar 500 reais, vou comprar, coloquei aqui para 100 USDT, e aqui tem a opção, por exemplo, de você utilizar dos comerciantes P2P, através do Pix, para fazer sua compra, ou você pode também comprar através do cartão de crédito, beleza? Então tá muito mais fácil você comprar suas criptos na BingX, não precisa de KYC, o link está aqui na descrição, cai para dentro. Eu acredito que o Bitcoin vai ser uma ótima ferramenta, principalmente para proteção da inflação. E claro, né, pessoal, é uma ferramenta que traz poder para o povo. Essa é a minha opinião. Desde que você use da maneira correta. Eu acredito que o Bitcoin ainda vai se provar como uma reserva de valor, o ouro digital, tá? Bom, tá feito o convite aí. Vamos avançando aqui, pessoal, para agora a capa, né? Já que a gente está falando do Bitcoin, para a capa do bloco Gênesis do Bitcoin. O bloco Gênesis do Bitcoin conta com essa capa da The Times aqui, que fala justamente sobre essa questão do governo americano salvando os bancos depois daquele problema todo do subprime. Mas o que eu quero focar aqui com vocês, pessoal, é essa chamada aqui, ó. Israel prepara-se para enviar tanques e tropas para Gaza. Gaza foi alvo lá em 2009. E agora Gaza ataca Israel. Então é como se fosse um revida. É uma história antiga, pessoal. Isso que está acontecendo agora é fruto de uma história de décadas, séculos, milênios. E é por isso que eu tô falando aqui pra galera, e eu não quero ser mal compreendido, por isso que eu tenho que tomar cuidado com as palavras, que cada macaco no seu galho. Eu não apoio o terrorista. Mas, como eu falei pra vocês, você bate, esse aqui fica puto e ele quer revidar, quer se vingar. E aí, essa história, pessoal, já dura milênios. E, às vezes, essas histórias, essas divisões que geram fissuras, já vamos aprofundar nesse tema, elas são utilizadas para que agendas avancem. Eles brincam com as emoções das pessoas para avançar a agenda. Então, muito cuidado com o que você apoia. Eu acredito que o momento agora é de se fortalecer, pessoal. O indivíduo precisa se fortalecer. O Brasil já tem problemas demais. E os indivíduos, muitas vezes, já têm problemas demais. E você deixar feridas abrirem pode permitir com que o invasor entre e execute o plano. Chegue no seu objetivo. Se você der brecha, o objetivo será conquistado. A grande mensagem desse canal é você aprender a hackear a Matrix do dinheiro. Hackear a Matrix é necessário para que você deixe de ser um NPC. Deixe de ser uma peça manipulável por quem faz a engenharia social. Você só vai conseguir isso se fortalecendo, cuidando do seu corpo, fortalecendo a sua mente, fortalecendo o seu espírito e também as suas finanças para que você tenha liberdade, tá?
Eu acredito que o Bitcoin é uma ferramenta para fazer isso. Mas perceba, né, que então no white paper do Bitcoin, no bloco Gênesis do Bitcoin, tem essa capa aqui, esse jornal do The Times, que fala sobre o que estava acontecendo nas finanças, mas inacreditavelmente, galera, é algo assim assustador de ver isso, que no bloco Gênesis do Bitcoin já tinha uma questão geopolítica que ainda é realidade. Israel se preparando para enviar tanques e tropas para Gaza. Ok? Tá entendido? E aí, pessoal, agora eu quero avançar no assunto da importância do Bitcoin para dificultar o financiamento de guerras. Porque depois da década de 70, e eu falei já para vocês, eu acredito que a gente está a caminho de um reset, e cada vez que as pessoas se dividem, esse reset avança mais rapidamente. Por isso que é importante você ficar no seu galho e cuidar para não ser vítima dessa história, tá? Porque isso pode se voltar contra você. Eu vejo assim, pessoal, que, pô, quer ver? Eu até mostrei aqui, peraí, já vamos chegar lá. Pô, fechei meu canal aqui pra abrir o vídeo ali. Mas eu falei pra vocês que na década de 70 ocorreu um reset. Ali aconteceu o fim do Bretton Woods. O dólar deixou de ser conversível em ouro. E quando o dólar deixa de ser conversível em ouro, acaba que isso fortalece os políticos. Permite com que os políticos imprimam dinheiro a rodo. Isso permite com que esse dinheiro agora que não tem mais lastro, que pode ser impresso à vontade, possa financiar guerras. E quem paga isso é o povo, com a perda do poder de compra. E essas guerras muitas vezes são usadas de maneiras convenientes para os políticos, quando eles estão perdendo poder. Ou seja, as pessoas inocentes, e tem muitas pessoas inocentes nesse conflito, tanto de um lado quanto do outro, que só queriam tocar a vida deles, são usados como massa de manobra. E às vezes a vida dessas pessoas são usadas para interesses de quem faz engenharia social. Então o Bitcoin, eu acredito que ele é uma forma de você tirar esse poder dos políticos, que financiam, que fomentam essas guerras. Então, olha só, para você que está meio perdido, olha só onde eu quero chegar. Israel recebeu 3,8 bilhões em ajuda militar dos Estados Unidos em 2023. Tá? Então, os Estados Unidos apoiam Israel, tanto com armas, tanto com inteligência agora. Mas se a gente pegar os Estados Unidos, também estava enviando alguns bilhões para o Irã. Ok? E o Irã, ele apoia o Hamas. Então, é como se fosse uma política que ajuda aqui e... Tá entendendo onde eu quero chegar? Você ajuda quem você apoia, mas você ajuda o inimigo. Não é suspeito? Não tem um pouco disso? Um pouco de... Não te gera um ponto de interrogação na sua cabeça? Eu vou trazer fatos assim para você se questionar, tá? Então, Estados Unidos ajuda Israel, Estados Unidos manda dinheiro pro Irã, o Irã apoia o Hamas. O estado do Catar ameaçou interromper o suprimento de petróleo ao mundo se o bombardeio de Gaza não parasse. Então isso pode afetar o mundo, tá? Por isso que eu acredito que fomentar isso aqui não é bom pra ninguém, pessoal. Nesse final de semana eu quero lançar um vídeo de ativos que podem se beneficiar para você se proteger financeiramente. Mas uma guerra não é bom pra ninguém. Principalmente uma guerra mundial. Se isso começar a se escalar, pegar o Irã, podemos ter uma nova crise do petróleo. Falei há 3 dias atrás sobre essa possibilidade de uma nova crise do petróleo. Tá? Então, parece que o que aconteceu na década de 70, que foi um reset, eles estão querendo implementar agora. A década de 70 foi uma década de conflito e de um reset financeiro. A gente falou em vídeos passados. E eu acredito que agora eles estão tentando implementar um novo reset. Vamos avançando aqui. Por que eu acredito que é conveniente essa treta, pessoal? Como eu falei para vocês, a dívida americana está explodindo. Chegou a 33 trilhões de dólares, começa a ser impagável. O governo americano estava para entrar num shutdown. O governo americano ia parar, gente, por falta de grana, porque não estava aprovando as contas, a galera estava em conflito. O mundo está dividido. Perceba que a divisão não acontece só no Brasil, acontece na França, nos Estados Unidos. Essa guerra direita-esquerda, a divisão ela se acentuou principalmente após a Pand em 2020. Será que é uma coincidência? Será que isso é orquestrado, é induzido?
Será que algumas ideias que estão na nossa mente são nossas ideias ou elas foram plantadas lá através da mídia e através do que está acontecendo? Então perceba que as pessoas elas estão se dividindo, cara. E é necessário dividir para conquistar. Olha só. O capitão deve esforçar-se ao máximo para dividir as forças do inimigo, seja fazendo desconfiar dos homens que confiava antes, ou lhe dando motivos para separar as suas forças, enfraquecendo-as. Isso aqui, quem dizia era Maquiavel. Também tem aqui o Júlio César, né? Com aquela frase lá, dividir para conquistar. Dividir para conquistar. E o que eu vejo hoje é uma divisão para conquistar. É a divisão para conquistar o caos e, através do caos, implementar uma ordem, um reset. Ok? Que, claro, muitas vezes não vai te beneficiar. Calma lá, Gabriel, o que você está falando? Olha só, o Netanyahu, lá de Israel, estava com problemas. Os Estados Unidos também estavam com problemas. Como eu estava falando para vocês, os Estados Unidos estavam para ter um shutdown. Então eles precisam de um inimigo em comum. Precisa de um inimigo. Os caras estão ainda há menos de 40 dias para ter um shutdown, pessoal. Os Estados Unidos está com problemas. O Netanyahu também estava com problemas aqui. Netanyahu cai em pesquisas de popularidade. A popularidade do Netanyahu lá de Israel estava caindo. Do primeiro-ministro. Então, aí que entra, pessoal. Será que não é conveniente para essas pessoas o caos? Israel tem uma das defesas mais avançadas do mundo. E os caras do Hamas conseguiram invadir Israel e implementar o caos de paraglider, cara, por terra. Eles conseguiram adentrar no território com muita facilidade. E aí estão questionando, cara, o que aconteceu com o sistema de defesa? Será que ele é tão eficiente assim? Ou será que ele é eficiente, mas quem estava no poder deu brecha para que esse conflito iniciasse? São questionamentos que eu levanto para vocês. Outro questionamento que eu levanto: quem criou o Hamas? Quem financiou o Hamas? Você sabe? É importante você saber. Então perceba, pessoal, que quando os caras perdem força, perdem poder, eles iniciam algo para que o caos distraia as pessoas. Para que eles consigam implementar. A questão da divisão, a divisão é como se fosse uma ferida, tá? É como se fosse uma ferida. E as pessoas lá em Israel estavam divididas. Assim como no Brasil, direita e esquerda, essa treta toda. Elas estavam divididas. Tanto é que o Netanyahu estava perdendo poder. E essa divisão, ela dá brecha para, por exemplo, que alguém lá da defesa de Israel fosse corrompido. Ou tivesse um infiltrado lá dentro. A divisão, ela enfraquece. Os territórios que se dividem, eles caem. Os impérios que se dividem, eles caem. Porque dá brecha para o inimigo entrar. É o corte que dá brecha para o inimigo adentrar no seu sistema de defesa. E a divisão, ela vem sendo implementada há muito tempo, pessoal. E o que eu tô querendo trazer para vocês aqui? Cara, cada macaco no seu galho. Cuidado para que você não entre na armadilha. Cuidado para que você não abra uma fissura no seu braço para que o inimigo adentre. Cuidado para que você não se enfraqueça. O Brasil já tem problemas demais, você talvez já tenha problemas demais. Então cada macaco no seu galho. Aí tem outra frase aqui, ó. Escolha bem as suas batalhas. Não é qualquer luta que vale a pena. Você tem que saber quais lutas te fortalecem. E você tem que saber quais lutas fortalecem o seu inimigo. Você tem que se perguntar, quem sai ganhando com essa treta que está acontecendo agora? Você sabe quem que sai ganhando com essa treta que está acontecendo agora? Então como é que você vai lutar uma guerra que talvez você saia perdendo? Como é que você vai dar um tiro no seu próprio pé? Bom, para ir para a reta final aqui, olha só o Brasil aqui, pessoal. Taxa de homicídios. Olha como o Brasil aqui vem se complicando. As taxas vêm aumentando. Mas ninguém está se importando com isso. Nós temos uma guerra dentro do nosso território, pessoal. Mas a divisão está sendo implantada. O brasileiro começa a se odiar. As coisas
Vem piorando por aqui, as taxas vêm aumentando. Mas a gente fica olhando pro macaco do vizinho. A gente fica olhando, aliás, pro galho do vizinho. Por isso que aqui no canal eu venho falando para que cada um seja o próprio presidente, para que vocês entendam que vocês precisam se fortalecer, para que vocês consigam fortalecer as famílias de vocês. Porque se você começar a gastar sua energia com a guerra dos outros, que beneficiam os outros, muitas vezes os seus inimigos, talvez isso te custe muito caro mais à frente. Os resets vêm acontecendo há muito tempo. Então entendam isso para que vocês não caiam numa armadilha. Ok, pessoal? Espero que a mensagem tenha sido clara. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para geral. A gente se vê na próxima. Volto aí esse final de semana trazendo uma noção de ativos que podem se beneficiar com esse momento, porque o objetivo do canal é hackear a Matrix do dinheiro. O objetivo desse canal não é dividir ninguém. O objetivo desse canal é apoiar os indivíduos que estão fazendo acontecer, que são os próprios presidentes, que entendem que esse mundo muitas vezes é podre. Ok? Finalizo por aqui. Espero que a mensagem tenha sido entregue. Espero que isso traga clareza e traga força para que você trace a sua batalha. A batalha para que você se fortaleça. Porque senão vai ser muito mais fácil de derrubar. Ok? Forte abraço. Tchau, tchau.